O quarto ficou em um silêncio mortal no momento em que entrei. Não era um silêncio educado. Não, era um vácuo frio, como se alguém tivesse puxado o ar direto dos seus pulmões. Minha mãe congelou no meio de sua risada, a taça de champanhe tremendo em sua mão. Os olhos do meu irmão se fixaram nos meus, como se ele tivesse visto um fantasma. De certa forma, ele viu. A reunião da família Carter nunca deveria me incluir. Eu nem deveria estar viva. Dei um passo à frente. Os saltos que eu não usava há meses estalaram fortemente contra o piso de madeira. Os olhos da tia June se arregalaram, mas não com medo, e sim com reconhecimento. Ela sabia. Sempre soubera. Não disse uma palavra. Ainda não. Apenas os deixei me olhar. Perguntas não ditas enchendo o ar como fumaça. Onde ela esteve? Como ela está viva? Por que ela está aqui? Então eu ouvi. Meu pai, estoico e em silêncio. Sua mandíbula tão apertada que pensei que pudesse quebrar. Ele nem piscou. Minha mãe finalmente quebrou o silêncio. Sua voz estava fina e trêmula. Evelyn, ela disse, como uma oração. Como se o nome sozinho pudesse apagar o que fizeram. Eu inclinei minha cabeça, deixando o momento se estender. Você não vai jogar sua vida fora como uma garçonete vagabunda. Foi o que ela disse. Alto, afiado e cruel. Eu me lembro da minha mão tremendo enquanto eu agarrava minha jaqueta. A luz da varanda piscava atrás de mim enquanto eu caminhava no escuro. Apenas alguns quarteirões para clarear minha cabeça. Eu dizia a mim mesma, apenas respire. Apenas respire. O ar estava frio. Minha respiração saía em nuvens. Era tarde. As ruas estavam silenciosas e vazias. E o zumbido das luzes da rua preenchia o espaço. Meus pensamentos eram altos, batendo contra meu crânio. Eu não sabia que seria a última vez que veria minha casa por quase um ano. Eu não sabia que alguém que eu amava estaria ao volante. E definitivamente não sabia que todos fingiriam que eu nunca mais voltaria. Mas isso foi antes. Antes do sangue. Antes do coma. Antes das mentiras. Antes de eu lembrar. Eu não me lembro do som do carro. Eu lembro do frio. A maneira como ele penetrava nas minhas calças jeans, nos meus sapatos. Eu lembro do silêncio da rua, como tudo parecia vazio. Eu tinha caminhado direto para fora da borda do mundo. As luzes da rua zumbiam acima, piscando dentro e fora, como se não conseguissem decidir se continuavam a brilhar. Minhas mãos estavam enfiadas nos bolsos da minha jaqueta, punhos cerrados. As palavras da minha mãe ainda ecoavam nos meus ouvidos. Você é patética, Evelyn. Assim como o lado do seu pai. Eu nem sabia o que isso significava. Eu só sabia que doía. Virei a esquina perto do antigo posto de gasolina. Aquele que estava fechado desde os meus 10 anos. Foi quando vi os faróis. Rápido. Muito rápido. Eu nem tive tempo de me mover. Eu senti um impacto branco e quente. Como ser atingida por um raio. Meu corpo foi levantado do chão. Então nada. Apenas preto. Quando eu acordei. Tudo estava errado. O teto era muito branco. Os lençóis muito duros. Minha boca estava seca como lixa. Havia fios saindo dos meus braços. Máquinas apitando ao meu lado. Uma enfermeira pairando fora de foco. Ei, ela sussurrou. Você está bem? Você está no Hospital Geral do Condado. Você esteve fora por um tempo. Eu tentei falar, mas nada saiu. Minha garganta estava áspera, como se eu tivesse engolido fogo. Não entre em pânico. Ela disse gentilmente. Você sofreu um acidente. Foi atropelada e ninguém sabe quem você é. Você está aqui há quase 3 semanas. 3 semanas? Isso não podia estar certo. Alguém já teria passado por aqui, certo? Alguém deveria estar me procurando, certo? Mas ninguém veio. Nenhuma ligação. Nenhuma flor. Nenhuma voz familiar. Eles publicaram um pequeno anúncio no jornal. Jovem não identificada encontrada inconsciente na Rota 12. Mas ninguém atendeu, e eu nem sabia o meu próprio nome. Os médicos chamaram isso de amnésia retrógrada, perda temporária de memória devido a traumatismo craniano. Eu me lembrava de coisas, como cores e música, mas não do meu aniversário, nem dos nomes dos meus pais, nem de quem eu era. Às vezes, eu tinha vislumbres de uma mulher gritando, uma porta de carro batendo, o cheiro de torrada com canela, mas nada disso fazia sentido. Eu era uma tela em branco, uma pergunta para a qual ninguém queria a resposta. Eles me transferiram para uma unidade de cuidados de longa duração no centro da cidade. Passei meus dias reaprendendo a comer, andar, falar frases completas.
As enfermeiras eram gentis, mas me olhavam como se eu fosse uma história triste, uma desconhecida que não importava até que, uma noite, uma música tocou na TV, Fleetwood Mac, Landslide, e assim, de repente, o vidro rachou, a memória começou a sangrar. Começou com a música de Fleetwood Mac na pequena TV acima da minha cama, o tipo de música que faz seu peito apertar antes mesmo de você entender por quê. Eu consigo lidar com as estações da minha vida, mas eu não sei o que era, se era a melodia, a voz, ou o jeito que a enfermeira cantarolava, mas de repente algo dentro de mim se abriu, um flash, não de música, mas de torrada com canela, a mão de uma mulher batendo um prato na minha mãe, seus anéis tilintando contra a cerâmica, então, mais vozes altas, gritos, portas batendo, o ar frio batendo na minha pele, a calçada, a luz da rua, os faróis e um rosto. Meu corpo estremeceu com tanta força que o monitor cardíaco apitou fora de ritmo. A enfermeira entrou correndo, perguntou se eu estava com dor. Eu disse que não. Eu disse a ela que me lembrava de algo. Eles trouxeram um terapeuta no dia seguinte. Ela fez perguntas gentis e me encorajou a deixar as memórias virem em ondas. Mas as minhas não vieram como ondas, elas vieram como uma inundação. A cada noite eu me lembrava mais do restaurante, do jeito que minha mão cheirava a graxa, da luz rachada da varanda, do tapa da minha mãe, do sorriso falso do meu irmão, o pedido de desculpas depois, e então me atingiu, o carro. O motorista não era um estranho, era Ryan, meu próprio irmão. Seu rosto se iluminou naqueles faróis, olhos arregalados, boca aberta, como se ele estivesse gritando algo. Eu vi o logotipo em seu moletom. O R vermelho do time de futebol americano da escola dele. Lembrei-me de como ele estava bebendo na festa do meu primo mais cedo naquela noite, como a mãe o deixou pegar o carro do pai, mesmo ele tendo tropeçado na escada da frente. Foi ele. Ele me bateu. E ele não parou. Ele apenas continuou dirigindo. Passei horas tentando me convencer de que estava errada, que talvez meu cérebro estivesse misturando memórias, misturando linhas do tempo, mas parecia real. Muito real. E então me lembrei da voz do meu pai. Não diga uma palavra sobre aquela noite, Ryan. Ela não deveria estar lá para começar. Eu me lembrei de ouvir isso. Me lembrei de estar deitada no sofá, ainda machucada, ainda atordoada, e ouvi-lo dizer isso ao meu irmão. Eles sabiam, ambos sabiam, e ainda assim disseram ao mundo que eu fugi, que eu era instável emocionalmente, vergonhosa. Eles me enterraram em silêncio. Fingiram que eu tinha escolhido desaparecer, e todo esse tempo, eu estava deitada em uma cama de hospital quebrada, esquecida, lembrando de tudo, tudo naquela noite. Eu sentei na cama, olhando pela janela. Eu não iria apenas sobreviver, eu iria voltar, não silenciosamente, não gentilmente, e não com perdão. O hospital fez uma última tentativa de contatar minha família, já fazia quase um mês. Eu conseguia andar de novo. Conseguia comer sozinha. Conseguia dizer meu nome completo sem esquecê-lo no meio do caminho. Evelyn Carter, 19 anos, filha, irmã, não um fantasma. A assistente social ligou para o número listado no meu formulário de contato de emergência. Minha mãe atendeu. Eu não ouvi a conversa, mas vi o rosto da enfermeira enquanto ela ouvia, como seus olhos se estreitaram, como sua boca ficou apertada. Quando ela desligou, ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de ficar órfã. Ela disse: "Você fugiu." A enfermeira me disse gentilmente que eu sempre fui instável e que eles não queriam contato. Eu a encarei. Queria rir, queria gritar. Em vez disso, pedi que ela repetisse: "Eles não queriam contato?" Assim, eu me tornei uma não-pessoa. Eles não tinham feito um boletim de ocorrência. Não haviam ligado para os hospitais. Nem mesmo verificaram o papel. O que fizeram foi conversar. Minha tia June, a única que realmente me olhou nos olhos, mais tarde me contaria a história completa. De acordo com minha mãe, eu tinha saído no meio da noite após um episódio mental. Ela disse à família extensa que eu era instável, que recusei ajuda, que saí descalça, recusando-me a falar com qualquer pessoa. Ela disse isso como se fosse uma vergonha trágica, como se eles fossem as vítimas, e as pessoas acreditaram nela. Durante uma vigília à luz de velas no porão da igreja, Ryan fez um discurso, lágrimas e tudo, e disse: "Evelyn, onde quer que você esteja, esperamos que você encontre paz." Paz. Enquanto eu estava em uma cama de hospital,
conectada a um monitor, reaprendendo a segurar uma colher. Eles arrumaram meu quarto, doaram minhas roupas, doaram meus livros para a caridade, me limparam como se eu nunca tivesse feito parte deles para começar. Eu vi uma foto mais tarde, uma foto de família, tirada poucas semanas depois do acidente. Ryan sorrindo, com os braços em volta da minha mãe e do meu pai. Eles estavam na casa do lago, a mesma que eu amava quando criança, a mesma que eu não tinha permissão nem para mencionar sem ser chamada de egoísta. Eu encarei seus rostos e percebi algo horrível. Eles estavam bem, estavam melhores sem mim, e eu estava viva, e aparentemente um inconveniente. Naquela noite, eu sentei na beira da minha cama de hospital, segurando o botão de chamada em uma mão e meus papéis de alta na outra. Se eles iam fingir que eu desapareci, eu poderia muito bem mostrar a eles como é quando alguém volta dos mortos. Foi a tia June quem me disse a verdade. Ela veio me ver em uma quinta-feira chuvosa, muito depois que as enfermeiras desistiram de qualquer visitante que entrasse pela minha porta. Ela parecia mais magra, cansada, mas seu abraço era real. Eu não acreditei neles, eu sussurrei. Eu não acreditei em uma palavra. Nós nos sentamos no sofá de vinil perto da janela enquanto a chuva batia suavemente no vidro. Ela segurou minha mão do jeito que ninguém fez desde o acidente, como se eu importasse, como se eu existisse. E então ela começou a falar. Eles disseram a todos que você tinha fugido de vergonha. Ela disse que você era instável emocionalmente, que não conseguia mais lidar com ser parte da família. Eu a encarei. Alguém perguntou por quê. June balançou a cabeça. Eles não queriam saber por quê. Ela tentou, aparentemente, perguntar onde eles achavam que eu tinha ido. Perguntou por que nunca fizeram um boletim de ocorrência. Minha mãe a atacou, dizendo que ela estava piorando. Mas a pior parte não era a história que eles contaram ao mundo, era a história que eles contavam uns aos outros. Meu pai sabia que Ryan tinha pego o carro naquela noite. Ele sabia que Ryan tinha bebido. Ele sabia o que aconteceu. Ele sabia. E ele ainda deixou que me culpassem. Ele disse que foi um acidente. June me disse suavemente. Disse que você não deveria ter saído tão tarde, vestindo roupas escuras. Eu lembro de rir. O som saiu agudo e vazio. Eles me enterraram sob sua própria culpa e chamaram isso de luto. Eles fizeram arrecadações de fundos em minha homenagem. Minha mãe chorou na igreja. Bancos para show. Ryan postou uma foto nossa juntos, de quando eu tinha 10 anos, com a legenda: sinto sua falta, irmã. Eu queria gritar com alguma coisa, mas em vez disso fiquei sentado bem quieto, porque algo dentro de mim estava começando a mudar. Isso não era apenas negligência, isso não era apenas disfunção. Era uma família que escolheu me apagar, porque a alternativa significava encarar o que eles tinham feito. E se eles conseguiam mentir tão facilmente, tão convincentemente, o que mais estavam escondendo? Olhei para June. Posso ficar com você só até eu descobrir as coisas? Ela assentiu sem hesitar. Esse foi o primeiro sim que ouvi em meses que não veio com condições. Arrumei o pouco que tinha. Saí do hospital mancando e com uma pasta cheia de traumas. Mas eu estava farto de ser um fantasma. Da próxima vez que me vissem, eu me certificaria de que todos estivessem assistindo. Era a festa de noivado de Ryan, claro. Eram toalhas de mesa de linho branco, torres de champanhe, luzes de fada penduradas no pátio dos fundos como se fosse um maldito filme da Hallmark. Todos estavam lá, primos, amigos da igreja, antigos treinadores, vizinhos que pensavam que nos conheciam. Eles não conheciam. Fiquei do lado de fora do portão, o coração batendo forte como se estivesse tentando sair do meu peito. Minhas palmas estavam suando. Minha respiração estava curta, mas eu não estava com medo, não mais. Eu entrei de cabeça, um por um, como dominós caindo. Alguém deixou cair um garfo, outra pessoa sussurrou meu nome, e então minha mãe me viu. Seu rosto ficou branco, como se o sangue tivesse acabado de parar. Ela deu um único passo para trás, agarrou a borda da mesa. Ryan se virou, ainda rindo no meio de uma torrada, até que seus olhos se fixaram em mim. Ele engasgou com as palavras. Sua noiva tocou seu braço. Quem é esse? Ela sussurrou. Ele não respondeu. Eu andei direto pelo centro do pátio, deixando o silêncio florescer ao meu redor, como fumaça. Minha tia June estava lá. Ela acenou com a cabeça, apenas uma vez. Evelyn, minha mãe finalmente disse, sua voz trêmula.
você parece bem. Eu sorri, afiado, medido. Você disse a eles que eu fugi? Alguém engasgou. Um convidado se mexeu desconfortavelmente. Meu pai pigarreou. Agora não é hora para. Não, eu interrompi. Agora é exatamente a hora. Eu me virei para a multidão. Eles disseram a todos que eu fugi, que eu era instável, perigosa, constrangedora. Deixei isso penetrar, mas não foi isso que aconteceu. Minha voz não tremeu, minhas mãos não tremeram. Eu estava em um atropelamento. Passei semanas no hospital, sem identidade, sem visitantes, sem nome. Eles sabiam onde eu estava. Ryan abriu a boca. Você não sabe do que está falando. Realmente? Eu disse, porque me lembro do seu rosto ao volante. Silêncio mortal. Alguém sussurrou. O que ela acabou de dizer? Lembro-me do moletom, da festa, do cheiro de cerveja no seu hálito. Minha voz falhou, não de fraqueza, mas de raiva. E lembro-me do que meu pai disse. Ela não deveria estar lá fora de qualquer maneira. Meu pai deu um passo à frente. Evelyn, por favor, este não é o lugar. Não, June disse. Deixe ela terminar. E então peguei meu telefone. Vocês gostariam de ouvir como é um encobrimento? Apertei o play. A mensagem de voz tocou alto no pátio. A voz bêbada do meu pai. Arrastada e baixa, ela se foi. Você precisa ficar de boca fechada. Você estava bebendo e eu não posso te proteger se isso vazar. A sala congelou. Ryan recuou. Minha mãe cobriu a boca. Eu olhei diretamente para meu pai. Você não me perdeu. Você me apagou. E então, para toda a multidão, eu disse, esta é a família que chorou por uma filha. Eles escolheram esquecer. Eu saí do mesmo jeito que entrei, sozinha, mas não em silêncio. Desta vez, eles ouviram cada palavra que disseram. Os segredos apodrecem de dentro para fora. Acontece que as reputações também. Na manhã seguinte, a mensagem de voz havia sido encaminhada. A tela compartilhada foi gravada. Uma amiga da igreja enviou para seu clube do livro. Uma ex-professora enviou para o conselho escolar. Não demorou muito. O trabalho de treinador de Ryan acabou, aparentemente. Os pais não gostam quando o treinador assistente é exposto como motorista bêbado em um atropelamento. Correr, especialmente quando a vítima era sua própria irmã. A escola tentou enterrar isso discretamente no começo, mas alguém vazou a mensagem de voz. O noticiário local pegou a manchete. Família encobriu atropelamento e fuga envolvendo adolescente desaparecido. Meu pai foi chamado para interrogatório, obstrução, negligência, adulteração. Ele contratou um advogado. Claro que sim. Mas não se pode cruzar os braços depois que a casa já está pegando fogo. E minha mãe, ela entrou em parafuso. Tentou organizar outra vigília, desta vez para a cura. Ninguém apareceu. Os vizinhos pararam de acenar. As pessoas da igreja pararam de retornar suas ligações. E Ryan, ele me ligou uma vez. Deixou uma mensagem de voz. Você conseguiu o que queria. Ok, você nos arruinou. Não, eles fizeram isso sozinhos. Tudo o que eu fiz foi dizer a verdade. Uma semana depois, recebi uma carta pelo correio, sem endereço de retorno. Apenas meu nome escrito em letra dura. Dentro, havia um cheque grande e uma única frase, escrita em um pedaço de papel rasgado. Eu deveria ter protegido você, pai. Eu não descontei o cheque. Emoldurei o bilhete. Não porque significasse alguma coisa, mas porque era uma prova. Prova de que até os covardes sabem quando perderam. A verdade não apenas os quebrou, mas os esvaziou. Eu não precisava de vingança. Não precisava de um processo judicial. Eu só precisava que o silêncio acabasse. E quando acabou, quando as mentiras foram reduzidas a osso e pó, não sobrou nada. Me mudei para 3 estados de distância. Novo nome, novo contrato, novo emprego em uma livraria que cheirava a papel velho e segundas chances. O apartamento era pequeno, mas era meu. Sem gritos, sem fingimentos, sem pisar em ovos, apenas silêncio. De vez em quando, eu recebia e-mails de antigos colegas de classe. É verdade. Você está bem? Eu nunca respondia, porque essa parte da minha vida, depois, não pertencia a eles, pertencia a mim. Terminei meu curso online, comecei a escrever um diário novamente. Encontrei um terapeuta que não vacilou quando eu disse que não estava desaparecida. Fui apagada. Minha tia me envia cartões postais, pequenas coisas,
mercados de produtores, achados em brechós, uma receita de barra de limão que ela jura que eu vou amar. Ela nunca fala muito, não precisa. E na minha estante, entre dois romances antigos, há um porta-retratos com uma foto da minha família. Eu, com 12 anos, Ryan ao meu lado, minha mãe com seu sorriso falso, meu pai parado, rígido como sempre. Queimei as bordas da foto, apenas o suficiente para me lembrar que era real e que sobrevivi, não para guardar a dor, mas para lembrar da verdade, porque a verdade não me libertou apenas, ela me reconstruiu. A vingança não era o objetivo, a liberdade era.